Oi, gente, eu sou a Meire Oliveira, estou pintando borboletas e hoje eu vim falar para vocês sobre três coisas que o ego faz, tá? E três maneiras da gente lidar com esse tipo de coisa. Porque é o seguinte, o que eu procuro passar, gente, não é uma maneira da gente ser zen 100%, tá sempre tranquilo, calmo, porque nós temos muitas emoções dentro de nós, né? E a gente lida, né? Cada um lida de uma forma com as suas emoções, com a sua maneira, tem a sua maneira de sentir, tá? Então, o que é importante, tá? O que eu gosto de passar, as minhas mensagens, elas são da gente ter um conhecimento maior daquilo que se passa dentro da gente, ter um conhecimento, um autoconhecimento maior e ter um conhecimento de ferramentas para a gente poder lidar com situações, né, ou coisas que a gente não sabe como lidar, tá? Então, é ter mais consciência, porque quando a gente tem consciência, tá, daquilo que está acontecendo, a gente procura uma maneira melhor de lidar, mesmo que a gente não tenha tido uma atitude que a gente tenha apreciado muito, a gente dá sempre o melhor da gente, né, em todas as situações. E a gente vai aprendendo aos poucos a lidar com a gente mesmo, a lidar com as situações, tá? E ter essa consciência faz com que a gente possa se sentir mais seguro, né? Diante da vida, diante da gente mesmo. Então, essa mensagem que eu sempre gosto de passar para vocês. Então, vamos lá, eu vou falar de três coisas que o ego ele faz, né? E às vezes a gente deixa ele dominar. E como é que a gente pode lidar quando esse tipo de coisa acontecer? Então, a primeira armadilha que eu vou falar para vocês é o controle. Sabe quando a gente está numa situação e a gente tenta controlar ela, a gente tenta fazer com que ela aconteça do jeitinho que a gente quer ou do jeitinho que a gente imaginou? Né? Então o ego ele tem isso, então ele quer tudo do jeitinho que ele acha que é o certo, do jeitinho que ele fantasiou na cabeça dele. É claro, eu não estou falando aqui que a gente não tem que ter um planejamento da nossa vida, que a gente não tem que colocar as nossas metas no papel, isso é super, hiper, mega importante, tá? Mas querer controlar, e quando as coisas não saírem como a gente imaginou, a gente ficar frustrado, isso é uma coisa do ego. Por quê? Porque sair fora do controle dele é a pior coisa que pode acontecer para o ego. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Né? Então, a gente está numa situação e a gente viu que não saiu da maneira que aconteceu, a gente tende a sentir muito medo, a gente tende a se sentir muito inseguro, sem saber o que vai acontecer, tá? Isso é normal. Como que a gente pode lidar com isso? Então a gente tem que respirar fundo e fazer um mantra, né, na nossa cabecinha, falar pra gente mesmo que o momento presente é perfeito, tá? Se vocês não leram ainda, eu recomendo muito o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um desses livros que você lê e ele transforma muita coisa. Você é uma pessoa antes do livro e outra depois de ler o livro. Então ele fala muito isso, porque quando a gente foge do momento presente, a gente está em sofrimento, a gente entra em sofrimento. Então, se você está tentando fazer com que as coisas aconteçam da sua maneira e ela não está acontecendo, isso vai gerar um sofrimento, vai gerar ansiedade, vai gerar desespero e na vibração do desespero as coisas não dão certo mesmo, tá? Então é necessário ter muito cuidado, tá? Outra dica, né, pra gente poder lidar com isso é meditar, tá bom? Então meditar, respirar profundamente, tem várias técnicas bacanas que a gente acha pela internet. Mas assim, o fato de você sentar, parar um pouco, fechar os olhos e respirar profundamente, prestando atenção ali na sua respiração, já ajuda bastante, tá? E confiar, entregar, tá? Porque tem uma frase, né, muito bacana, acho que é da Leila Navarro até, que é uma coach espetacular, muito, muito legal, né? Procurem vídeos dela, porque ela é uma pessoa incrível e ela tem uma energia super tri e eu recomendo muito. Então ela fala que
se as coisas não, mais ou menos isso, se as coisas elas não aconteceram da maneira que a gente queria, é porque elas vão acontecer de uma maneira muito melhor. É que a gente tem isso de querer controlar. Se as coisas não acontecem da maneira que a gente queria, a gente acha que vai dar tudo errado, né? Aí começa a vir aqueles pensamentos, né? Aquela masturbação mental, né? E a gente acaba se deixando, se colocando para baixo. Então, confiar, mesmo que as coisas não estejam indo da maneira que você quer, as coisas não tem que ser da maneira que a gente quer, né? É da vontade maior, maior com M maiúsculo. Então, é entregar, confiar, se acalmar e se fincar, se enraizar no presente. Então, o momento presente é perfeito. Respire nessa certeza. A segunda maneira do ego entrar em ação e dominar o pedaço é quando a gente tenta ter razão, prefere ter razão do que ser feliz. Né? Aquela frase que todo mundo compartilha nas redes sociais, que é muito melhor a gente ser feliz do que ter razão. Então, se você está batendo de frente com alguém, se você está querendo ter razão, mostrar para a pessoa que você está certa, que a sua visão é a correta, e isso não existe. Por quê? Porque uma situação tem milhares de ângulos e cada pessoa enxerga do ângulo onde ela está. Então, cada pessoa tem uma maneira de sentir, tem uma bagagem, tem a sua história, suas inseguranças, seus medos, milhares de coisas. Cada pessoa é um mundo diferente, tá? Então, você ficar tentando ter razão ao invés de ser feliz e deixar as coisas acontecerem, deixar as pessoas entenderem ou mudarem a sua visão, a sua percepção no tempo delas, ficarem querendo bater de frente, brigando, isso só vai desgastar a sua energia, tá? Então, prefira ser feliz do que ter razão, tá? Então essa é a maneira de você lidar quando você está tentando, né, ter razão, mostrar para aquela pessoa que você não, que a sua visão está certa, porque a pessoa está errada. Tudo bem, você pode até ter uma consciência maior daquilo que você está falando, mas a pessoa não consegue enxergar. E se você percebeu isso, continua batendo de frente, você está se desgastando, né? Está desgastando a sua energia, tá? Então, a maneira de você lidar com isso, o primeiro passo é você ter essa consciência, falar, opa, peraí, eu estou tentando empurrar uma situação que não vai dar certo, que a pessoa não vai conseguir enxergar, porque cada pessoa tem o seu tempo. Então, peraí, né? Larga, solta, deixa a pessoa entender no tempo dela, deixa a pessoa chegar, ter essa consciência maior daquilo no tempo dela, que é o tempo certo, tá? O tempo, não existe um tempo perfeito, tem o tempo certo de cada um, e cada um tem o seu jeito, porque como eu já falei, tem a sua bagagem, a sua história, os seus medos, as suas inseguranças e a sua maneira de lidar, tá bom? Então, como é que você lida quando você está tentando ter razão? Você ter consciência disso e soltar, soltar. Então, percebeu que você está tentando brigar numa situação e você vai ficar desgastando a sua energia? Solta, solta e coloca a sua atenção numa outra coisa. Olha para os seus projetos, para a tua vida e manda luz para essa pessoa. Ore por essa pessoa para que ela possa se sentir bem, né? Poder ter um caminho com mais clareza, tá? Porque às vezes é tudo que a gente pode fazer para uma pessoa, porque a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. E a terceira maneira que eu vou falar hoje com vocês é o ataque, tá? Então, geralmente quando uma pessoa decepciona a gente, magoa, a gente se sente para baixo e a gente senta naquele papel de vítima, a gente tende a querer atacar o outro. Então, isso é coisa do ego, né? Porque ele acha que ele está sempre em perigo e ele precisa atacar para se defender, tá? Então, o que a gente tem que... Como que a gente pode lidar com isso? Quando a gente percebe, quando a gente tem consciência de que a gente está tentando atacar alguém. Então, nós temos que parar e ter empatia. Fecha o olho e se coloca no lugar da pessoa. Será que você ia gostar de
alguém te tratar dessa maneira? Será que você ia gostar de alguém falar, de alguém te atacar? Então é isso, se colocar no lugar do outro, porque como diz o livro Um Curso em Milagres, que eu recomendo muito, quando a gente ataca o, o outro, a gente está atacando a nós mesmos. Tá? Então se a gente consegue ter compreensão, tá, com o outro, mesmo que a gente pode não entender, a gente pode até não aceitar aquilo que o outro está fazendo, etc, etc, mas a gente poder ter essa compreensão, tá? Compreender que cada um, mais uma vez, tem o seu tempo, que cada pessoa lida de uma maneira diferente, tá? Então a gente não atacar, porque se a gente atacar o outro, a gente está nos atacando também e a gente vai se sentir mal, mesmo que a gente não perceba isso conscientemente, tá? Mas a maioria das vezes a gente percebe, porque se a gente está atacando outra pessoa, né, a gente não vai ficar se sentindo, né, hiper, mega bem naquela vibração do amor, tá? Então, quando você perceber que você quer atacar uma outra pessoa, procure uma maneira diferente de lidar com a situação. Tenta procurar gratidão, né, nisso tudo. Perceba como inverta a sua visão. Se você está enxergando algo de uma maneira negativa, né, como uma coisa tem vários ângulos, você pode achar o ponto positivo, né? É como as nossas dores. Quando a gente passa por alguma dor, alguma crise, a gente tira muita coisa positiva, a gente aprende muita coisa positiva, né? Então é ser criativo nessas situações, é aprender a lidar com o que aconteceu e não atacar, é respirar fundo quando você quer dar uma resposta meio torta, quando você quer ser grosso, quando você sabe que vai atingir de alguma forma e essa energia não vai te fazer bem de maneira nenhuma. Então, essas foram as 3 maneiras que o ego tem de tentar nos dominar e as 3 maneiras que a gente pode lidar. Então, vamos ficar mais conscientes daquilo que a gente sente, mais conscientes daquilo que a gente pode fazer para ter mais consciência e para melhorar sempre, sempre, tá? Muita luz, gratidão e se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, curtem e me mandem o feedback de vocês e também podem mandar perguntas, tá? Que eu posso fazer vídeos respondendo. Beijo!